Convidamos agora o professor doutor Luiz Ernesto Berrares. O doutor Luiz Ernesto Berrares é professor titular do Instituto de Educação e diretor do Departamento de Ensino e Aprendizagem da Universidade de la República, em Montevidéu, no Uruguai. Informamos que as perguntas devem ser enviadas à mesa por escrito, com exceção das pessoas surdas que podem fazer as perguntas em libras. Por favor. Isso. Tá. Aqui o pontinho vermelho. Tá. Então, para frente e para trás. Tá. Bom dia. Quero, antes do que nada, agradecer aos organizadores do INES desse congresso por ter me invitado, e eu farei o possível por estar às alturas dessa circunstância. Eu preparei uma apresentação que, como vocês estão vendo ali, o título dela não coincide plenamente com o título que está colocado no programa, porque houve uma mudança no caminho. Mas, então, eu vou tentar relacionar três coisas que são muito diversas: a educação dos surdos, os direitos linguísticos e as políticas públicas. Eu vou tentar fazer uma apresentação que dê conta do estado da questão dos direitos linguísticos e das políticas públicas referidas aos surdos, com uma concentração nas questões mais ligadas à educação. Obviamente, a questão sobrepassa amplamente o que é o âmbito da educação e abrange outros territórios da vida social, etc. Mas eu vou tentar focalizar mais precisamente as questões ligadas à educação. Os entes humanos são natura eloquens, quer dizer, seres falantes. E isto quer dizer também que são sujeitos por causa de sua sujeição à língua. Esse é o sentido verdadeiro, adequado da palavra sujeito. O assujeitamento à língua, que não encontramos, obviamente, nos animais, e que não encontramos também não em Deus ou nos anjos, que não estão assujeitados a uma língua. Os seres falantes estão assujeitados a uma língua, e de aí devem a sua condição de sujeitos. Mas também eles são indivíduos, corpos. Eles têm corpo. Mas o corpo e o sujeito são coisas bem diferentes. Do fato de serem falantes, decorre uma condição básica do homem, que é a condição política, que é, como vocês sabem, Aristóteles chamava o zoion politikon, o animal político. O homem é o único animal político. E é o único animal político, de acordo com Milner, no livro dele sobre política dos seres falantes, porque está abaixo os efeitos da língua. Os homens vivem em comunidades e estão sujeitos com outros a línguas particulares. Por exemplo, a minha língua básica é o espanhol, mas eu tenho conseguido aprender português e me ligar
a outra comunidade de falantes, aquelas dos portugueses, dos falantes do português e, no caso, dos brasileiros. Os direitos humanos, então, estão sempre ligados às políticas que foram estabelecidas para as línguas das pessoas e dos grupos de pessoas. Porque as línguas não são exteriores à sua condição humana, mas para o homem as línguas são o miolo da sua condição humana. No entanto, porém, a humanidade só conseguiu fazer explícitos os direitos linguísticos em meados do século XX. Embora exista, desde o fim do século XVIII, uma tradição bem conhecida para estabelecer os direitos humanos. Então, eu vou fazer um pequeno percurso pela questão da legislação internacional sobre direitos linguísticos. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, logo temos as constituições nacionais dos diversos países do mundo que tomaram os direitos humanos dessa declaração ou de outros documentos históricos que também existiram contemporaneamente, principalmente na tradição inglesa, e as fixaram nas suas constituições e ordenamento jurídico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, do ano 48, que tem tido uma enorme importância no estabelecimento dos direitos humanos na sociedade contemporânea, após a Segunda Guerra Mundial. E a Convenção sobre os Direitos da Criança, nesse contexto, faz sentido por quê? Porque os sujeitos onde os direitos devem ser tutelados com maior atenção são as crianças, são sujeitos humanos em desenvolvimento, são os meninos e as meninas que vão ter, já desde o início, vejam que essa convenção, com outros documentos anteriores, é do ano 89, direitos próprios, direitos que têm a ver com sua condição humana. E, no ano 96, acho que tem outra, aqui, ó. Tem o Pacto 66, perdão, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, muito importante, porque esse tem caráter precetivo para os países que assinaram esse pacto. Então, regem como legislação própria dos países que assinaram esse pacto. E isso é muito importante. Já no No 92, há uma declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas, onde se fixam os primeiros parâmetros referidos a direitos linguísticos, que não tinham sido nomeados com esse nome até lá, mas que começam já a ser estabelecidos como direitos próprios da condição humana. Também, em 92, aparece a Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias, que rege na Comunidade Europeia ou na União Europeia, que toma questões dos documentos anteriores e os fixa claramente como direitos linguísticos. Esses dois documentos, o de 92, de ano 92, são muito importantes porque são a perspectiva universal nessa matéria
embora seja que em alguns países não foram nem assinados nem ratificados, mas regem para eles em termos das suas relações internacionais. No ano 96, temos a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, um documento explícito, assinado por uma quantia enorme de organizações independentes e, em certa medida, promocionado pela Unesco. É um documento que estabelece, e principalmente para nosso caso dos surdos, uma legislação, um regimento e uma série detalhada de direitos e uma discussões que são muito importantes de ter em conta. As prescrições, o que foi estabelecido nesses documentos, principalmente nos últimos. Esses documentos proíbem a discriminação por causa de língua. Quer dizer, é delito, não é possível que pessoas ou grupos de pessoas sejam discriminadas em função da língua que falam. Essa é uma questão fundamental. Cada um fala a língua que o constitui como sujeito histórico. E, portanto, essa língua tem que ser respeitada. É um princípio muito amplo, mas importante. Garantem a proteção no uso das variedades de língua que cada falante considera importantes. Cada falante é dono de escolher as variedades de língua, por exemplo, um português do norte, um português do sul, um francês da França ou um francês da África. Quer dizer, as pessoas têm direito, inclusive, a ser garantidas no uso das variedades de língua que considerem válidas. As pessoas, os falantes. Protegem o direito das comunidades e dos cidadãos dos Estados no uso e conservação de sua língua, identidade e tradições, porque a língua vai acompanhada, obviamente, de cultura, de identidade, de tradições, de interesses. Tutelam o direito das crianças a serem educadas na sua própria língua materna e proíbem que sejam privadas de suas identidades linguísticas. Todas as crianças devem ser respeitadas e a educação deve ser feita, ou deve se iniciar, sempre, na língua materna da criança, que é a língua materna ou a língua própria de seu grupo básico, familiar, de pertença. E estabelecem o direito dos pais em escolher o tipo de educação que prefere para seus filhos, incluindo a eleição das línguas de instrução. É um direito dos pais, que podem escolher quais línguas vão fazer parte da educação de seus filhos. Esse é um princípio muito complexo, porque transfere uma autoridade para os pais, que normalmente, na maioria dos países, é dos estados, é dos governos, é do sistema educacional desse país. Interessante. Em nenhum dos documentos que eu citei, e outros documentos decorrentes deles, se faz menção nem aos surdos, nem à língua de sinais. Não há menção em nenhum desses documentos importantíssimos aos surdos, não estão incluídos como grupo
linguístico, não estão incluídos como grupo linguístico minoritário, não estão compreendidos como grupo de identidade diversa. Portanto, esses documentos não se aplicariam, não teriam aplicação. Pode-se entender juridicamente, politicamente, que não teriam aplicação aos surdos. Vocês sabem que o reconhecimento da língua de sinais como uma língua própria das comunidades surdas é um processo bem posterior aos anos 90, que ainda não está concluído e que ainda há muito a fazer para que esta língua seja reconhecida. Apesar das inúmeras leis que os países têm estabelecendo o reconhecimento da língua de sinais, em alguns casos, inclusive, a oficialização, que é um passo mais importante que o reconhecimento. Mas o processo é ainda em caminho. No entanto, o único documento onde se fazem, internacional de importância, onde se fazem referência aos surdos e à língua de sinais, é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incluindo os surdos como pessoas com deficiência. Entanto, pessoas com deficiência, se estabelece lá, agora vamos ver, algumas questões que seriam internacionalmente aceitas como obrigatórias para os Estados que formam parte desse acordo, dessa convenção. No artigo 2, estabelece definições e diz que para os propósitos da presente convenção, a palavra comunicação abrange, como ali está escrito, as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimédia acessível, assim como a linguagem simples, escrita oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos ou alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Língua, está escrito ali, mais para adiante, abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. Mas vejam que a língua é colocada com um monte de recursos que nada tem a ver com linguística. São um instrumento tecnológico para facilitar a comunicação. Nesse documento. Logo tem esse outro. Artigo 21. A liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação da Convenção dos Direitos dos Deficientes, né? Então, tem um inciso ali que diz reconhecer e promover o uso de línguas de sinais para facilitar a expressão de opiniões. Outro, o artigo 24 que fala em educação, que é o mais complexo. Os Estados partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados partes tomarão medidas apropriadas, incluindo facilitação do aprendizado de braille. Vamos deixar ali. Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda. Esse é o inciso fundamental dessa convenção para questões de surdez e língua de sinais. E a garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdos cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. Como vocês veem, é uma declaração bastante geral, poderia ser entendida de múltiplas maneiras, não só de uma, mas estabelece o direito das pessoas surdas à língua de sinais e como língua da sua comunidade. Também no artigo 24 acrescenta
A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e o do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos como apoios para pessoas com deficiência. Vejam que, cautelosamente, não falam nem em oralismo, nem em bilinguismo, nem em comunicação total, nem em inclusão, nem em nada. Simplesmente propõe que se favoreça a comunicação para que a educação seja amplamente melhor. E não vai muito para frente. Então, se nós considerarmos as políticas públicas ligadas à surdez, vamos encontrar que elas se compõem de 3 tipos de políticas. As políticas legislativas, as legislação, muito importantes, agora vamos dizer por quê. As ações governamentais, atos dos governos específicos, seja, nesse momento, o governo do Temer, ou o governo estadual de Rio Grande do Sul, ou o governo municipal de X. Está entendendo? Os governos específicos, o poder político executivo, vamos dizer assim. E depois, a organização institucional e os orçamentos, a existência de instituições e a existência de orçamentos que financiam essas instituições são fundamentais como políticas públicas. Eu não posso, ontem eu escutava falar na persistência no tempo do INES, é porque o INES continua sendo parte integrante da organização institucional do Brasil e recebe, mal ou bem, um orçamento. Muito bem. As políticas públicas para os surdos, além do mais, especificamente sejam de um tipo ou do outro, podem ser classificadas em 4 tipos, em 4 variedades, ou 4 âmbitos de ação específica. As políticas educativas, referidas à educação de surdos, as políticas de saúde, referidas à saúde dos surdos, as políticas sociais e culturais, referidas à cultura, à forma de vida, aos direitos sociais das pessoas, surdas, no caso, e as políticas linguísticas, referidas à sua condição de falantes de língua de sinais ou a sua condição de falantes de outra língua que não seja a língua de sinais, caso possível, e que existe em alguns países. É uma estrutura, sistema, integrador de âmbitos e que em algum ponto, que aqui seria no gráfico no centro, elas se interceptam, que é um ponto político, essencialmente político, são políticas. Esse quadro aqui traduz com essas categorias uma análise que temos feito de 79 países do mundo, incorporando as Américas, a África, a Ásia, a Europa e a Oceania. São países que são mostrativos de todos esses continentes, 79, tomando a percentagem de cada tipo de legislação, aqui se faz referência especificamente à legislação atinente à pessoa surda, à sua comunidade surda, à sua língua de sinais, ou à educação de surdos, ou à saúde dos surdos, etc., específica. Claro que os surdos também podem ter pancreatites, ou podem ter outras doenças, catapora, sei lá, não se fala em saúde do surdo como seria a saúde de qualquer um. São aquelas questões de saúde que têm a ver com a surdez, obviamente, leis que têm a ver com isso. Por exemplo, leis que habilitam a
a facilitação da compra de audífonos, vai incluído aqui, o que se chama as audiometrias feitas na primeira infância, leis que atingem o âmbito de saúde dos surdos, ou leis que atingem o âmbito linguístico, esses sim ligados à língua de sinais, ou a outras línguas, ou à educação dos surdos, como sujeitos que têm direito à educação. Vejam as proporções, são muito interessantes. A maior parte dos atos legislativos dos países, que foi feito com percentagem de cada tipo por país, entre as leis próprias do país, e logo uma meia dos 79 países, que é o que aparece no quadro, uma meia dessas percentagens. Percentualmente, a saúde cobre 48% da legislação. Tem havido específica em saúde para surdos. Insisto, não é aquela coisa de vacinação para polio, não. É especificamente leis criadas para atender a condição do surdo como uma pessoa que tem um problema de saúde ou uma condição de saúde que se chama surdez. Políticas educativas, 35%. São políticas muito importantes nos países, em alguns deles muito claramente ligadas às políticas de saúde, em outros não. As políticas sociais e culturais, que reconhecem que os surdos são parte de um conglomerado social, em geral são questões que têm a ver com previdência social, apoios econômicos, pensões, integração em grupos de prioritários, etc. Mas são políticas de tipo social e cultural. Meios de comunicação está incluído aqui. E as políticas linguísticas, referidas à língua de sinais ou a outra língua que tem relação com os surdos, é só um 6%, é o mínimo. O que mostra que a atenção às políticas públicas referidas aos surdos, como ligados a uma língua, ou a mais de uma língua, são minoritárias e são pouco importantes ainda na legislação dos países, dos 5 continentes que tomamos em consideração para o estudo. Isso é muito importante e isso é muito característico do estado atual da surdez no mundo. Então, agora passamos a ver, de acordo com as pesquisas que têm se feito, os formatos para os direitos linguísticos dos surdos. Toda essa legislação internacional e nacional pode ser enquadrada em algum desses formatos, que são tendências, geralmente políticas, ideológicas, de concepção. Tem formatos de discriminação, formatos que discriminam, tem leis de discriminação das pessoas surdas, obviamente, algumas delas muito importantes, como precisamente a condição do deficiente que está contida em muitos códigos civis dos países, alguns países já mudaram esses códigos, onde se diz que a pessoa surda é incompetente, acho que é a palavra, né? Incompetente, excepto que possa se dar a entender por escrito. Isso é uma lei amplamente discriminatória. Vem de lá do direito romano. Alguns países mudaram, trocaram, que uma questão bem simples. São incompetentes os surdos que não podem se dar a entender por escrito ou em língua de sinais. Adianta um pouco. Está claro? Mas se há uma preocupação por declarar os surdos incompetentes, que não há com outros grupos, ninguém colocaria, por exemplo, na Constituição brasileira que são incompetentes os índios que não podem falar português. Então,
estamos ali num problema de discriminação. Tem muito disso por todo o que é canto, e principalmente nas legislações referidas à educação. Logo vamos ver um pouco. Formatos de tolerância. É aquilo que se diz, bom, tem surdos, é necessário tolerar a sua existência, para não fazer da vida deles uma desgraça total. Então, vamos impedir que ocorram coisas ruins para eles. Esse é o sentido da tolerância. Perdoar por ser surdo. E acomodar as circunstâncias para que essa condição, que não é considerada como muito boa, não seja pior do que é. Logo temos os formatos de promoção, que pode se explicar da seguinte maneira. Promoção é fazer a promoção da pessoa surda. Aquela coisa de surdo é bom. Ser surdo é bom. Ser surdo, falar língua de sinais, é o máximo. Que está na base de muitas propostas educativas que têm a ver, por exemplo, com a educação bilíngue. O surdo não só tem direito, mas deve ter a joia da sua identidade linguística em forma de promoção. Tem leis que promovem aos surdos. Como surdos, não como falsos ouvintes, ouvintes incompetentes, ouvintes carentes. E logo, finalmente, os formatos de reconhecimento da herança, que referem-se mais do que às pessoas surdas, referem-se às comunidades surdas. As comunidades surdas, como todas as comunidades minoritárias, têm uma herança. A herança de todos os surdos que já viveram, embora já não vivam. A transmissão do patrimônio cultural, histórico desses grupos, que obviamente é ligado à língua, como no caso do português. É ligado à cultura, uma cultura que ele vem com a tradição, também para a língua de sinais dos surdos. São as mais infrequentes, esses formatos nos países estão ainda muito incipientemente desenvolvidos. Então, aqui tem umas definições, vou ler simplesmente, porque eu já comentei. Formatos de discriminação não assegura os direitos surdos, porque se baseia na negação da diferença. Nega a diferença, surdo não é diferente. Articulando leis e políticas que os definem exclusivamente como deficientes. E negando desse jeito sua condição de simples falantes de uma língua e membros de uma comunidade socialmente constituída e portadora de traços próprios. Toda definição que adote a fórmula negativa, o surdo é um não ouvinte, é um não falante, constitui uma amostra de discriminação. Os formatos de tolerância e promoção, descritos por Closs, no ano 77, que já faz muito tempo, são dois passos diferentes para o estabelecimento dos direitos linguísticos. É que as políticas de discriminação negam os direitos linguísticos. Essas tendem a aceitá-los e promovê-los. A tolerância supõe um estatuto de limitação dos danos ocasionados pelas tendências discriminatórias, e normalmente cuidam de que os indivíduos e comunidades não sejam atingidos por ela, pela discriminação. Cuidam da discriminação, combatem a discriminação. A promoção exige uma posição ativa ou proativa, graças à qual sejam asseguradas as condições de implementação de políticas que façam efetivos os direitos emanados da diferença. Não somente que não sejam maltratados, mas também que ocupem o seu lugar de poder dentro da sociedade. Seria isso. E o formato de reconhecimento da herança, que eu descrevi no ano 2015, é mais difícil de achar no conjunto dos países, na medida em que suporia a aceitação de um princípio antropológico e político absoluto. Para o caso dos surdos, suporia enfatizar que eles, como comunidade,
pertencem a outro povo, não o nosso, a outro, ou etnia, incorporado como outros na sociedade em geral, como outros grupos, mas diferenciado por sua herança linguística, cultural e histórica. São outro povo, o povo surdo, no caso. Então, agora vamos ver os tipos de programas existentes na atualidade para a educação de surdos. Tem os programas oralistas puros ou combinados, que são os mais antigos, já vêm do século XIX, estabelecidos e muito bem cuidados, muito desenvolvidos, muito tecnológicos. Obviamente, o objetivo aqui é a língua majoritária, no caso, o português, a desenvolvimento de padrões de identidade ouvinte nas pessoas surdas. Se diria que o surdo melhor é aquele que mais se parece com o ouvinte, quer dizer o que menos se enxerga os traços da sua condição surda, e, portanto, a normalização em todos os aspectos da aprendizagem cognitiva, social, cultural, afetiva, emocional, identitária, etc. Obviamente, eu classificaria os programas oralistas puros ou combinados como programas de natureza discriminatória. Artífices da discriminação num sentido mais rico do seu exercício discriminatório. Os programas de inclusão. O objetivo dos programas de inclusão é homogeneizar populações escolares. A inclusão consiste num princípio sociológico. Se todos estão na mesma aula, eles vão desenvolver uma integração, uma inclusão social entre eles e vão ter os mesmos direitos. Obviamente que a inclusão, para mim, para meu gosto, para minha interpretação, não é mais que uma evolução dos programas oralistas. Se baseia nos mesmos princípios, porque, obviamente, o majoritário numa aula não vai ser o surdo, nunca. E a aula não vai ser um espaço natural em língua de sinais, como aconteceria em outros modelos, mas seria simplesmente um instrumento de comunicação artificial, tanto para esse surdo, como para o professor, como para os alunos que estão presentes ali. Então, em termos ideológicos, em termos políticos, de políticas públicas, a inclusão é uma questão que tem que ser ainda muito debatida. Programas de reconhecimento do bilinguismo, que tem como objetivo fundamental o estabelecimento, ou a promoção, ou a facilitação da formação, estamos falando em educação, claro, de identidades linguísticas híbridas. Porque o surdo nasce, normalmente, numa família ouvinte, é parte de uma tradição histórica dessa família, é parte da cultura dessa família, mas também forma parte, antes ou depois, da comunidade surda, que é outro grupo, que é outra identidade, que é outra cultura. E ele tem que, durante a vida, tem que se acomodar a essa condição de hibridismo. Por isso a educação bilíngue não aceita uma definição de surdo que seria mais correspondente aos programas de iniciação, como surdo radicalmente diverso, outro, absoluto. Como todos nós, não somos somos vários, que convivem nesse e temos que conviver com eles, com os nossos outros que estão dentro de nós. Os programas de iniciação, então, tem como objetivo a identidade linguística em língua de sinais. A ideia de que o surdo, tem uma expressão em espanhol que eu vou dizer em português, mas não seria, não sei se dá para entender. O surdo sozinho, bem se lame. Sozinho. Entende? Em espanhol seria el sordo solo bien se lame.
Quer dizer, ele pode viver com ele, para ele, com os outros surdos, sem precisar de outra coisa. Há, inclusive, utopias escritas com referência a isso, que tem ubicado comunidades de surdos em uma ilha que todos são surdos e ninguém pode não ser surdo porque é levado para ficar surdo, é ensurdecido. Isso é uma coisa bem interessante, que escreveram alguns escritores surdos nos anos 60, mostrando o que de fato tinha acontecido com eles, porque eles não eram ouvintes, mas foram levados a viver como ouvintes. Mas isso aqui é outro formato e outra ideologia. Diferente, eu acho, daquela que é o reconhecimento do bilinguismo, ou do biculturalismo, etc. O que foi? Aqui tem os programas oralistas puros ou combinados. Seus objetivos são que os surdos consigam atingir o domínio da língua majoritária e a normalização psicossocial. Eu classificaria como discriminação, como já falei. Programas de inclusão, mais complicado. Incluem como objetivos a homogeneização das populações escolares, o fornecimento de âmbitos sociais escolares de convivência entre crianças de diferentes características, incluindo os surdos e outros. Das inúmeras críticas que têm recebido, encontramos que apresentam importantes problemas na instrumentação da inclusão da língua de sinais nas práticas didáticas comuns, a ausência de preparo específico dos professores e os baixos resultados alcançados pelos alunos surdos, muito por debaixo dos rendimentos dos alunos ouvintes comuns em aulas que não são de inclusão. Desde nosso ponto de vista, esses programas formam parte, na maioria dos seus componentes, da tradição oralista e deveriam ser classificados entre os relacionados com as tradições de discriminação, ainda que os seus postulados de justificação os apresentem como sociologicamente aconselháveis, com base em postulados de tolerância de baixa intensidade. O reconhecimento do bilinguismo tem como objetivo fornecer um âmbito social e pedagógico adequado para o desenvolvimento de identidades linguísticas híbridas, na língua escrita majoritária e na língua de sinais. Enfatizar os objetivos de fornecer aos surdos o mesmo nível de conhecimentos que os outros alunos em geral, porque a escola é principalmente para ensinar. Portanto, o nível de conhecimento alcançado equipara possibilidades na vida. São, apesar dos problemas de implementação que apareceram desde o início e as confusões no relacionamento com as políticas de inclusão, os que melhor acompanham as políticas públicas de promoção no campo da surdez. E, finalmente, os programas de indenização, que estão presentes no espaço privado, que estão melhor ligados às comunidades surdas que aos estados ou aos governos, têm como objetivos principais a formação mediante a experiência educativa de identidades linguísticas exclusivamente em língua de sinais e a transmissão intracultural da herança surda, com menores cuidados respeito à cultura geral, considerada como inerentemente ouvinte. Ainda que existam limitadamente em alguns países, recebem escasso consenso, inclusive para os mesmos surdos, sobretudo porque se considera que estão associados a ideais utópicos e radicais. E eu vou concluir aqui, só com 2 comentários finais. Pode parecer que essa apresentação implica uma ideia de que, na verdade, o desenvolvimento, o avanço do reconhecimento dos direitos linguísticos dos surdos não é grande coisa na realidade do mundo. Ou se encontram com múltiplas dificuldades
e não poderíamos avisorar que, na verdade, os surdos tenham a mesma situação, os mesmos direitos humanos que as pessoas ouvintes que moram no mesmo país. É impossível fazer essa asseveração. Mas também é necessário lembrar, para que tenha uma idade já um pouquinho mais avançada, que faz 50 anos a situação era totalmente de discriminação. Não tínhamos políticas nem de tolerância, nem políticas de promoção. Não tínhamos nenhuma legislação que mencionasse a língua de sinais. Essa língua não existia, não era considerada língua. Era um comportamento comunicativo gestual, mas não uma língua. Não estava ligada a grupo nenhum, porque o oralismo fazia com que os surdos achassem dificuldades em formar grupo, ou formavam um grupo, como os definidos por Schein, um grupo de doentes, para a defesa dos direitos de saúde desses doentes, com uma identidade muito negativa. Então, se compararmos o ano 1960 com o presente, então temos que mudar o que nós dizíamos no início desse comentário final. Porque, na verdade, tem se conseguido muita coisa, mas não plenamente. Ainda temos que descobrir, e vou falar em termos muito políticos, quais são os inimigos. Porque não tem guerra que se faça sem saber quais são os inimigos que se deseja combater. E aqui não estou falando de pessoas, estou falando de conceitos, de organizações conceituais, de ideologias, de pensamento. Porque essa questão dos surdos tem conseguido alguma coisa porque tem se discutido muito, tem se pensado muito, tem se pesquisado muito. Às vezes tem se feito muito, não sempre em forma adequada, porque com bons princípios se obtém mau resultado na prática. Mas o importante são os princípios, os conceitos. E, nesse sentido, acho que estamos num patamar muito diverso daquele que nós estávamos nos anos 60. E são só 50 anos. Faz 50 anos, eu já era uma pessoa adulta. Está claro? Então, vou deixar por aqui, acho que tem perguntas como possibilidade, né?